tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara sobre direitos do consumidor, dentro do Fórum Municipal de Direito do Consumidor estabelecido pela Resolução 528 de 2023. E também ao Dia do Consumidor, que é o dia 15 de março. Hoje nós vamos mergulhar em temas críticos, temas sensíveis. Direito do consumidor é sempre um tema sensível. Nós vamos falar sobre garantia de produtos e até mesmo como tentar evitar golpes pela internet. Nós estamos aqui com Ana Paula Bellini, ela é advogada especialista em direitos do consumidor, também Rodrigo Martins, coordenador do PROCON de Araraquara, acompanhados pela presidente da Escola do Legislativo, vereadora Luna Meyer. Vamos já começar a mergulhar nos assuntos, nas perguntas, já que esse tema ele é muito amplo, e começar a falar um pouco sobre direitos fundamentais do consumidor. Rodrigo, eu pergunto primeiro para você. Quais direitos todo consumidor deve conhecer para se proteger de uma situação de compra? Bom, primeira coisa é o seguinte, ele tem que se utilizar daquele livrinho bonitinho que está em todo estabelecimento, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem uma infinidade de direitos lá que o consumidor precisa ter, se ambientar dele. Primeira coisa, né, que a gente teve com a edição do código foi a questão da garantia. Né? Antes do código era muito difícil, né, você ter um produto apresentava qualquer problema, você precisava recorrer ao judiciário para poder ter qualquer socorro, né? E era muito difícil, precisava contratar advogado e tudo mais. Hoje você tem o código amparando, né, aquele produto que está no mercado, o fabricante ele tem uma responsabilidade sobre ele. Primeiro com relação à segurança, à qualidade, né? E também ao funcionamento daquilo que ele foi colocado no mercado. Então, se esse produto apresenta um problema, por exemplo, você tem um prazo que você pode se socorrer, né, aí dos órgãos de defesa do consumidor, inicialmente, para que esse produto tenha o seu funcionamento garantido. Né? Você tem lá, por exemplo, né, 30 dias para um produto não durável, para um produto durável é 90 dias, né, a garantia, e aí o fabricante vai ter que dar uma solução para aquele problema. Outra coisa, né, que a gente teve, isso é uma coisa muito interessante, Chico, lá em 1990, né, a gente nem tinha ideia que a internet viraria o que virou hoje, né? E você veja, né, os legisladores e os juristas que criaram o código meio que pensaram já na compra fora do estabelecimento comercial, né? Aquela compra feita na época por catálogo, por revista, né? Ela foi protegida com direito ao arrependimento, porque você só vai ter direito, você só vai ter contato com aquele produto quando ele chegar. A mesma coisa hoje pela internet. Você vê uma foto lá no seu celular, no seu computador. Quando chega o produto é que você entra em contato com ele e aí que você vai saber se é realmente aquilo que você queria. Aí a lei diz o quê? Que o consumidor pode simplesmente desistir. Manda de volta, recebe tudo o que pagou, não precisa justificar nem nada. Então é um direito muito interessante. Uma outra questão nessa linha aí, que o consumidor precisa saber, é que no Brasil a gente não tem direito à troca. Né? A troca ela só vai existir quando o produto apresentar um problema e o fornecedor não conseguir resolver esse problema, aí sim a gente vai ter o direito à troca do produto. E se for roupa, o tamanho dela? Essas coisas são cortesia do estabelecimento. Ele estabelece as regras, ele estabelece os prazos. Tudo que ele tem que fazer é informar quais são essas regras. Então, aquela troca do dia a dia é uma invenção do comércio, certo? E eles é que estabelecem as regras. Então, são coisinhas que o consumidor precisa estar atento para não cair lá na discussão desnecessária com o fornecedor lá na loja. A próxima pergunta é para a advogada Ana Paula Bellini. Nós estamos numa era digital. Vem nota fiscal com os produtos. Eu preciso guardá-la? Qual a dificuldade se eu perder essa nota fiscal? Sobre a nota fiscal, conselho básico, guardem as notas fiscais. Tá? Todas.
todas. Por mais... Inclusive, desculpa te interromper, dando uma dica, porque aquele papelzinho que a gente recebe do cupom fiscal, ele muitas vezes ele se apaga. Então, se for de uma coisa muito importante que você adquiriu, tira uma foto daquilo e deixa guardado no seu celular, porque você pode precisar daquilo, né? Se foi uma coisa que você gastou bastante. Termoativo que fala e com o tempo vai apagando. E apaga mesmo. Mesmo. E não dura muito tempo. Bom, então a pergunta é, o que fazer nesses casos? Uma perda ou de apagar a nota? Como contorna isso? Normalmente, falando em compras online, já que já entramos nesse assunto, eles também mandam e-mail ou SMS, número de celular. Quem pede nota paulista tem lá depois no arquivo. Aí quem pede a nota paulista, por isso que é importante também sempre fornecimento de CPF para a nota paulista. Tem a logística também da entrega, onde está. Tem a logística. No caso das compras online, você tem todo o acompanhamento pelo site. É importante, a hora que você finaliza a compra, dá um print. Deixa ali guardadinho no seu celular para eventualidades. Para, se não precisar, ok. Mas se precisar... O rastreio vale como documento? Vale como um caminho, uma prova, né? Uhum. E a loja ela é obrigada a me dar a nota caso a minha extravia. Eu lembro, por exemplo, o dia e a hora que eu comprei, eu posso chegar para eles e falar, você tem que me dar essa nota ou não? Não tem Pode obrigação. Responder. Obrigação de manutenção do documento é do consumidor. O que a gente faz, a gente notifica, né, para que se o fornecedor tenha como fornecer, que ele forneça. Ele mantém, né, arquivos disso, ele acaba... Os que tem, fornecem, mas não é uma obrigação do fornecedor. Porque a nota fiscal é um documento seu. Isso. Então, E ele, inclusive, falando da garantia, ele é o início do direito à garantia. Sem nota fiscal, por exemplo, um produto de camelô, né, um falsificado, uma imitação, não tem direito à garantia. Nós estamos ainda falando dos direitos fundamentais, aqueles direitos bem básicos do consumidor. Ainda dentro dessa linha, quero perguntar para você, Rodrigo, com a venda casada, de certa forma, ela ainda ocorre, disfarçadamente, mas ocorre. Quais as estratégias para identificá-la e para evitá-la? Uma coisa que sempre acontece, você vai... Eu posso falar o nome das lojas, né? Sem problemas? Você pode passar, para quem está assistindo a gente, primeiramente, o conceito certinho do que é venda casada, né? Porque então, para a gente que está acostumado... É o que eu ia falar. Você vai lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Não que a loja faça isso, tá, gente? Vou dar... Casas Bahia. Fui lá na Casas Bahia, vou comprar um guarda-roupa, certo? O que eu fui fazer lá? Fui comprar um guarda-roupa. Eu fui lá para comprar um seguro? Não, fui para comprar o guarda-roupa. Aí o cara embute na parcela do guarda-roupa um seguro, né? Ou uma garantia estendida, né? A garantia estendida nada mais é do que um seguro. Aí o cara coloca, aí ele embute lá e você, sem saber, você contrata esse serviço também, certo? Então isso é uma venda casada. Ele, você foi comprar uma coisa, ele colocou outra no pacote para que você comprasse também. Nesse caso em específico, você ainda tem o direito à desistência, porque você não foi na instituição financeira, né? Você foi na loja de imóveis. Então, ali você tem direito à desistência em 7 dias ainda. Mas, assim, você tem que ficar muito atento, né, consumidor, principalmente nessas lojas, grandes magazines aí, e nos bancos, né? A gente, inclusive, tem uma lei municipal aqui que obriga o banco a ter lá, né, na entrada do estabelecimento, o cartaz dizendo que é proibida a venda casada de produto e serviço. E a gente, inclusive, autua os estabelecimentos que não colocam. Mas são os que mais praticam a venda casada. São as Sim, porque o cara quer que você quer fazer o empréstimo, ele quer que você faça um segurinho, faz um cartão, junto. Você não é obrigado. Você foi para contratar um serviço, é aquele que você vai contratar. Vou te dizer mais, vocês compram num comércio e recebeu o cartão em casa. Pois é, que você não solicitou. Sem solicitação nenhuma. Mas é cobrado? Era cobrado, não, sim. Se é cobrado, venda casada e não tem o que falar. Eles têm que cancelar isso. Só um detalhe nessa questão da venda casada, nós temos, isso aqui é uma coisa que todo mundo vai se identificar. A gente tem aqui, principalmente na cidade, os auto centers que vendem os pneus, né? E aí você, para fazer aquela compra daquele pneu, eles meio que te obrigam a fazer um serviço, ou eles
tipo, para você pagar aquele preço, você só vai ter aquele valor, né, aquele desconto, se comprar na loja, se montar na loja, se fazer alinhamento, se fazer balanceamento. A gente, no início, né, uns anos atrás, a gente acabou autuando alguns estabelecimentos considerando isso venda casada. A questão é, a Fundação Procon entende que eles têm o direito de fazer combos promocionais. Então, aí, nesse momento, porque eles não são uma loja de venda de pneus, eles são uma loja de venda de serviços, certo? Então, eles estão vendendo os serviços e colocando o produto no pacote. Então, eles têm autorização da legislação, nesse caso, para fazer os pacotes. Então, se o pneu está lá, 199, se eu quiser comprar o pneu, ele pode se negar a vender. Por quê? Ele está vendendo um pacote, certo? É que nem pacote de internet, com TV, com tudo junto, né? Ele vai vender só a internet, mas vai custar mais caro. É o caso do pneu, por exemplo, só para esclarecer. Dando mais um exemplo também super prático, McDonald's. McDonald's é combo, não é venda casada. Eles têm o produto separado, só que custa mais caro. Exatamente, vai pagar mais caro, mas eles podem fazer isso. Sim. Contornaram, ou seja, acharam uma possibilidade de fazer, sem a maldade, de fazer a promoção deles. Se você for, né, pelo lado positivo, que a gente sempre leva em consideração a boa-fé, né, tanto do consumidor quanto do fornecedor, ele cria um conjunto de produtos e de serviços que naquele conjunto vai custar mais barato, logo ele vai te passar esse desconto, vamos dizer assim. Né? Se for para vender só o pneu sem os serviços, por exemplo, ou só o lanche, ele vai custar um pouco mais caro. E aí o consumidor acaba sendo beneficiado por conta do preço ser menor. Né? Ótimo. Continuando com compras pela internet, Ana Paula, para evitar golpes na internet e também compras online, que checklist que eu devo fazer? Como eu posso ter a segurança que eu estou entrando num ambiente que é tranquilo, que eu não terei problema, não estou sendo enganado? Olha, a premissa maior é você olhar se o site ele é oficial, tá? Só que isso é muito delicado, porque muitas vezes, e aí a gente vai entrar aqui um pouquinho na LGPD, mas muitas vezes você acaba achando que está no site oficial e não está. Então, tem um cadeadinho ali embaixo que ele é uma forma de identificar. Mas não garante a segurança. Olha, gente, se for oficial, internet... Mas como eu sei se é oficial? Eu, por exemplo, não tenho segurança de comprar num site que não seja uma plataforma de venda. Como Magazine Luiza é uma plataforma, Americana é uma plataforma, Mercado Livre é uma plataforma, Amazon é uma plataforma. Mas, por exemplo, a gente tem problemas grandes, principalmente com o Mercado Livre, de golpes dentro do próprio Mercado Livre. O cara se utiliza da ferramenta para aplicar o golpe, mas ele aplica por fora do aplicativo, por fora do site. Né? E que forma, então, dentro de uma plataforma, a gente melhorar um pouco essa segurança? Existe uma possibilidade do comerciante, do vendedor, receber o dinheiro somente depois que eu atestar o recebimento que o produto veio ok? Sim, todas muitas essas plataformas assim, já fazem isso. Muitas plataformas, ou acredito que todas já fazem isso. O vendedor só vai receber a partir do momento que você informa que recebeu o produto ou o serviço. E que está ok. Está ok. Agora, num site de vendas, eu deixo de comprar algumas coisas que me interessam. Você tem que sempre partir pelo princípio da desconfiança e não da confiança na internet. Você tem que sempre estar desconfiando do produto. Diferença de preço muito grande. Produto chegar rápido demais. Ai, nossa, em 24 horas. É um site ou outro que consegue fazer isso. Eu já recebi produto em 12 horas. Assim, o Mercado Livre consegue, porque eles têm centro de distribuição. Amazon, né? A Amazon consegue também fazer. Eu tomei um balão com umas panelas. Nunca recebi. Você comprar, que um monte de gente faz, comprar produtos diretamente da China, né? Ou de outros países, que aí o rastreamento, por mais que você tenha ali acompanhamento no site, é complicado. Às vezes você não vai receber o produto, ou às vezes vai receber outro produto, ou às vezes
uma coisa que não tem nada a ver, chegar pacote aberto, né? Quantas vezes o pacote não tem nada dentro? A gente tem um guia, né? Primeiro, o Procon tem uma lista de sites que não são recomendados para compra, tá? São mais de 90 sites, estão no site do Procon, tá? Não são indicados porque são sites que não são respondidos. Orienta pra gente onde está isso. Está no site do Procon. O Reclame Aqui também, acho que é uma ferramenta interessante. Excelente. Assim, eles não respeitam muito a questão da legislação com relação ao fornecedor, porque há uma exposição e tal, então a gente não indica muito. Mas para esse tipo de coisa, para você saber se já teve uma reclamação daquele site que você está comprando, é legal. Outra coisa, ficar atento ao endereço que você está entrando, que é, né, por exemplo, não é indicado, aqui ó, você foca nisso, Chico, não compre por links que venham das redes sociais, tá? Veio pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, link para clicar ali e comprar, sai fora. Porque a maioria deles, esmagadora, são golpes. Está em debate aí a questão, né, da lei das fake news exatamente para inibir isso. Porque eles colocam os anúncios, né, os golpistas, e eles se utilizam disso. E as ferramentas que eles usam são muito boas. Esses dias a gente teve um advogado que foi lá reclamar, ele comprou no site, né, do Magazine Luiza, o site era falso, né, só que ele entrou por um link. E ele perdeu o dinheiro, comprou um iPhone lá, né, tomou o prejuízo. Então, ficar atento a esses links que vêm. Não comprar através desses links. Você, consumidor, é que tem que acessar, certo? Evitar os .coms da vida, certo? .com, exatamente. .com.br é situado no Brasil, o .com não é. Então toma cuidado com isso. Assim, do alto da minha experiência, que eu antes de estar vereadora, eu era web designer, então eu conheço um pouquinho disso, né? Já construí loja. E quando você vai fazer o .com.br, se você vai pôr você tem que dar um CPF, você tem que dar um CNPJ. Ele não vai te exigir. Ele vai te exigir esses documentos. Já o .com, o .net, alguns domínios internacionais, tem uns que você compra facilmente, não colocando informação nenhuma. Então, eles criam domínios fakes, né? Por exemplo, eles põem o magazineluiza.net. Pronto. Aí, pronto. Aí já é falso. Então, assim, procurar usar sempre o .com.br, que vai ter sempre essas informações. E o Reclame Aqui, como você falou, né? Ele também não é uma ferramenta exatamente precisa, no entanto, ele dá muita noção das respostas das pessoas. Se o cara está respondendo. Né? Se o cara não está. Então, por exemplo, se o cara não feedback, né? Se o cara não responde ninguém, ele vai ficar vermelho lá, e isso já dá para você ligar um alerta aí. E aí, dando depoimento também de quem utiliza muito ferramentas da China, Shopee. Acredita que eu nunca tive problema com o AliExpress? Já tive problema, claro. Eu também não. E também faço compras pela Shopee. Porque o que eu percebo? Eu percebo que a plataforma, tal qual, ela está meio que garantindo. Então, sim, a quando plataforma dá um problema, é responsável, né? A gente vai acionar ela responde. Isso é importante, ela responde. Repita, a plataforma responde. Ela é responsável. Responde. Ela hospeda. Ela é responsável solidária. Bom, então, legal. Então, se eu não encontrar a loja, ele vai ser responsável. Então, nós entramos aqui no âmbito da próxima pergunta, doutora Ana Paula, que é o passo a passo para reaver o dinheiro em caso de fraude ou do produto que não chegou direito, daquelas panelas que eu comprei e nunca recebi. Qual o passo a passo para tentar reaver esse dinheiro? Primeiramente, normalmente, todas as lojas têm seus canais, né? O famoso SAC. Né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E aí você, primeiramente, tenta dessa maneira. Entra em contato, verifica, às vezes é um equívoco, coisas que podem acontecer mesmo. Principalmente, voltando ao assunto de compras online, você comprar algum tamanho menor, um tamanho maior e tudo mais. Normalmente consegue se resolver, né, Rodrigo? A gente tem um índice de solução muito bom. Né? Não resolvendo nisso, vamos para o Procon. Vamos lá. Aí o Procon que vai tomar essa atitude. Aí ele chama, lembrando que o Procon ainda é um procedimento administrativo. E aí, só que normalmente o Procon ele chama, me corrija se eu estiver errada, o Procon ele chama a outra parte, chama o vendedor, o fornecedor de serviço, para poderem aí fazer uma composição, resolver o problema da forma mais amigável possível. Não resolveu, aí sim você vai partir para o judiciário.
E aí você procura um advogado ou os juizados. Da pequenas causas, por Os exemplo. juizados. Juizado especial Isso, civil. os juizados especiais. É isso que ela falou, é muito importante, porque primeiro você tem que falar para o fornecedor, né? Fornecedor, olha, eu tive um problema. Né? A gente, inclusive, orienta, né, o consumidor a primeiro buscar o fornecedor, né? Porque às vezes ele pode resolver ali tranquilamente. Não né? é obrigatório seguir esse caminho. Mas é aconselhável. Sim, porque às vezes Porque resolve muito resolve mais fácil. mais rápido. Infelizmente, o nosso judiciário, ele não é rápido. Tanto no PROCON quanto no judiciário são processos, e os processos demoram um tempo considerável. Né? Bom, nós estamos com o podcast Direitos do Consumidor, que é conduzido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, dentro do Fórum Municipal do Direito do Consumidor, que foi aprovado aqui na Câmara, instituído na Câmara, através da resolução número 528 de 2023. Nós estamos conversando com a advogada Ana Paula Bellini, advogada pós-graduada em Direito Processual Civil, e também Rodrigo Martins, que é o coordenador do PROCON de Araraquara. Agora, Rodrigo, um alerta. Quais são os golpes mais sofisticados, os mais novos que estão sendo praticados hoje pela internet? Olha, isso tem demandado de nós um tempo considerável, né? Nós, inclusive, estamos criando aqui algumas ferramentas, né? Folheto, fazendo palestra, projetos e nas redes sociais também, para que o consumidor tenha informação sobre os golpes que estão sendo aplicados. O PROCON Araraquara, ele tem Facebook, redes sociais? Nós temos o Facebook e a gente está trabalhando para criar PROCON outros Araraquara canais agora. mesmo. PROCON Araraquara. Tá, então quem estiver assistindo, siga lá, que as dicas são boas. Eu já tive acesso a esse material, o Rodrigo já veio aqui. Nós estamos querendo trabalhar, inclusive, nos contatos que a gente tem lá do WhatsApp, para fazer essas coisas. Mas aí o que acontece? A gente tem, hoje, né, os golpes mais clássicos são aqueles dentro das plataformas das redes sociais, que é o que eu falei dos links e das vendas por ali, tá? Os sites que são falsos. A gente tem muito problema hoje com empréstimo consignado que não foi solicitado pelo consumidor, né? Para vocês terem uma ideia, né? O beneficiário lá do INSS, né? Antes de receber o primeiro benefício, o cara já recebeu a ligação do banco para fazer um consignado. Antes né? dele ser comunicado. Exatamente, né? Exatamente. Antes dele saber que Antes dele saber que já foi aposentado. Porque já tem um empréstimo para ele. Então, assim, é um vazamento de informações, claro, né? Alguém está sendo privilegiado com isso, só que é o seguinte, esse é o legal ainda. E tem o ilegal, que vem, né, na clandestinidade lá. O cara tem acesso aos dados e ele entra em contato com o idoso, principalmente, né, que muitos não têm ali aquele traquejo com a tecnologia. Infelizmente. O idoso acaba dando as informações que ele precisa. Esse é o caso que mais nos dói lá, porque a gente, nós somos os portadores da má notícia para o consumidor. O empréstimo, o idoso, ele passa as informações, faz a selfie, dá o documento, o golpista faz o empréstimo, cai na conta do consumidor. Aí o golpista entra em contato, seu Zé, olha, aquele dia, o senhor não queria fazer, poxa, mas acabou acontecendo, o senhor não devolve o dinheiro, a gente cancela. Está aqui o boleto para o senhor paga e está tudo certo. Ele não recebeu. Rodrigo, não, eu tenho pelo dele. menos uns 5 casos desses. Caiu na conta dele o dinheiro. E ele não sabe, ele faz o quê? Ele pega o boleto e paga. Eu tive que dar notícia para um senhor outro dia, R$48 mil. Ele devolveu para o golpista e ele ficou com todas as parcelas para pagar, né? As 84 parcelas que o cara tinha feito. Então, assim, esse tipo de coisa é que tem que ficar muito atento. Então, a gente orienta, consumidor, idoso principalmente, não faça empréstimo pelo telefone. Nada de fazer pelo... Você tem que ser a pessoa ativa nessa hora. Você tem que... Quer um empréstimo? Vai você ao banco. Não aceita aquilo que vem, principalmente por WhatsApp e essas coisas, né? Porque, na maioria das vezes, é um golpe. Nós temos um novo agora, que é o do aplicativo do banco. O cara liga para você dizendo que tem uma tentativa de compra e que ele precisa te ajudar a melhorar a sua ferramenta de segurança no aplicativo. Ele faz você entrar no aplicativo, e você dá os comandos que ele precisa, ele habilita lá um outro aparelho e ele limpa a conta. Ele faz coisas que nem você consegue fazer, né? Porque ele tem, o consumidor acaba passando os dados que são necessários, a senha e tudo mais.
Então, a gente tem tido muitos casos nesses dois aspectos aí, tirando o perfil das compras do dia a dia mesmo. Esses dois são que estão mais dificultosos nos últimos dias. Eu tenho um caso, abrange um pouco a questão processual, que foi exatamente a pessoa liberou o dinheiro, pagou o boleto, porém, lembrando sempre, no caso, por exemplo, foi um consignado em cima da aposentadoria, o banco vai responder. E sabe o que eu estou percebendo muito, Rodrigo? E é que muitas vezes a pessoa ela fez um empréstimo e logo em seguida veio um empréstimo em cima, um outro empréstimo. E aí você começa até a desconfiar. Como consegue fazer, né? Porque alguém liberou. Né? Alguém funcionário tem alguém liberou. Para apertar o botão lá, né? Alguém fez isso. Agora, muito disso. no âmbito do direito, Ana Paula, dá para reverter algumas dessas situações? Consegue, esses casos específicos conseguem, você tem que comprovar sim. que o banco teve uma falha. A taxa de sucesso é alta? Como é Sim. que é essa taxa de sucesso? Porque tem muita gente que fala, meu Deus, meu mundo caiu, não tem jeito. Há uma ideia de que não tem jeito. E até desanimam, falam, eu não vou atrás porque eu vou perder mais dos nossos digníssimos advogados comprovar que o banco teve responsabilidade na história. Comprovando-se, e isso tudo é documental, tá? Comprovando-se através de documentação que houve esse golpe, que houve essa fraude, aí consegue sim. Pelo menos os casos que apareceram para mim, eu consegui comprovar através de documentação, porque pelo menos a pessoa tinha pelo menos tudo guardado, por isso a importância de sempre você tirar foto, salvar e tudo mais, e aí judicialmente consegue sim reverter. Agora, eles recorrem, mas conseguem. Sim. No nosso caso, já não há tanto sucesso, porque na via administrativa você não consegue comprovar muita coisa. Né? Então, aí o banco alega. A gente tem dos consignados, eles têm a falta de vergonha, né, de mandar um contrato. Né, que o cidadão nunca assinou. E eles mandam a cópia do contrato. Mas, Rodrigo, judicialmente também, na contestação, eles mandam uma cópia do contrato. A assinatura do cidadão é aquela assinatura que ele assinou faz 20 anos, quando ele fez um empréstimo lá, atrásmente, lá, o cara tem guardado, eles botam no processo. A foto da pessoa, ele comprovou, está aqui a foto dele. Sim. E o tiozinho nunca tirou aquela selfie, né? Nunca assinou aquele papel. Né? Rodrigo, vamos lá. Novo recurso, nova ferramenta, novo golpe. E o Pix? Como se proteger do Pix? Como evitar golpes com o Pix? Olha, gente, a gente tem feito um trabalho muito grande em cima disso, né? De orientação, né? Porque a gente brinca, né? Que antigamente, para fazer uma transferência bancária, Chico, a gente ia lá na agência, né? Depositava o dinheiro e a outra pessoa recebia da mesma forma, né? Tinha que sacar o dinheiro. Com o Pix, o Pix, gente, né? Para a gente deixar claro, é uma forma de transferência de dinheiro, certo? Então, vai transferir da sua conta para outra conta automaticamente. Então, qual é a coisa mais importante? É saber que você está pagando para a pessoa certa. Se a chave Pix que você está fazendo o pagamento, por exemplo, estou comprando no Magazine Luiza, na hora de digitar o Pix aparece João da Silva. Não é do Magazine Luiza, certo? Então, não faça o pagamento se não estiver em nome da empresa. Nós temos um caso, né, recente, né, a CPFL tem sido vítima, né, e os consumidores dela têm sido vítima disso. O consumidor entra lá e na internet pede a segunda via da conta. O golpista, né, muito sabiamente, cara, a conta é igualzinha, só que o código é falso. Te remete para um Pix que não está em nome da empresa. E a pessoa acaba não olhando e ela faz o pagamento. Então, o Pix é uma ferramenta muito legal, facilitou muito as nossas vidas, só que quem está fazendo o procedimento ali precisa estar muito atento. Coisa importante, não fazer Pix, transferência nenhuma através do Pix, em lugar movimentado, no meio da muvuca, da bagunça, porque você tem que estar... digitar no seu lugar. Isso aí é pior ainda. Nunca. Você tem que estar concentrado no aplicativo do banco, porque se aparecer lá um nome, uma informação, que não é aquela que você, né, tem certeza de que estava fazendo, para e não faz. É melhor você deixar de pagar, né, e ter depois uma conversa lá com o recebedor, do que você pagar errado. E uma vez feito, você tem uma forma de reaver, mas
depende muito da situação. O banco vai ter que entrar na conversa, você tem que comprovar que não foi aquilo. E é melhor prestar muita atenção na hora de fazer o Pix. Reaver, é isso que eu pergunto para a Ana Paula. Lá atrás nós falamos sobre guardar notas e tudo quanto é comprovante possível e imaginável da compra para, se necessário, acessar uma garantia ou reaver o dinheiro pago. E no caso do Pix, o que eu tenho que guardar em relação ao Pix? Chico, como o Rodrigo mesmo falou, é só em determinados casos que está conseguindo, mesmo judicialmente, reaver. É mais difícil. Infelizmente. Tá muito complicado. Erro, né? Assim, tem que ficar muito claro que houve o erro. Porque não está conseguindo se responsabilizar os bancos por isso, por esses erros cometidos. Porque você digita os dados. Exatamente. Né? Então é muito difícil. Meio que a responsabilidade é sua, entendeu? Não é um boleto que chegou, não é algo nesse sentido. Não é um boleto falso, porque existe isso também, né? Uma coisa é o código do boleto ser falso, aí você cai no golpe. Outra coisa é você digitar o código. O Pix. Né? E aí você vê lá, como o Rodrigo mesmo falou, você vê lá, o Pix era para ser direcionado a Magazine Luiza ou a Banco XYZ, foi para João da Silva. Aí não tem infelizmente. Como. E não estamos conseguindo responsabilizar os bancos, não. Não estão. Porque você precisa provar pontualmente, por causa que aí a gente entra na questão da proteção de dados. Se comprovar que foi porque foi uma falha bancária, onde eles expuseram os seus dados e os golpistas conseguiram ter acesso aos dados por exposição bancária, aí sim, aí você consegue responsabilizar o banco. Ou mesmo o oposto, se o banco abriu uma conta com o procedimento errado, por exemplo, né? O banco tinha um procedimento e naquela abertura ele não exigiu tal documento. Poxa, ali houve uma falha, mas é só nesses casos aí. Eu estou com um caso relacionado ao direito do consumidor, porém era uma negociação já, a pessoa estava devendo ali o seu contrato de financiamento. A pessoa, depois ela me mandou tudo. Gente, certinho, tinha os dados do processo, porque já tinha processo de cobrança em andamento, tudo certinho, nome do advogado, tudo mais, tudo batendo. Veio o boleto, em nome do banco, tudo certinho. A hora de pagar, que aí foi para o João da Silva. E aí a pessoa veio, mas eu estava falando com alguém do banco, e é normal o banco entrar em contato por WhatsApp, muitas vezes, para negociar. Todo o caminho correto. Na finalização, que a pessoa viu que era um golpe e, infelizmente, ela pagou. A grande da verdade é que tudo que envolve muito dinheiro, a minha maior sugestão seria, procure fazer pessoalmente. Né? Se você vai fazer um depósito, vá no banco pessoalmente, não fique transacionando grandes quantias, sem você ter muita certeza do com quem você está lidando. Fica sempre que ela até falou aqui, você tem que partir sempre do pressuposto de que vai dar alguma coisa errada, né? Da desconfiança. Fique sempre com o pé atrás, né? Na hora, tá dando muito certo, tá tudo muito redondinho, desconfia, porque Exatamente. pode ser que ali esteja o grande problema. E talvez a melhor ferramenta seja a educação, a informação? Com Sim, certeza. Com certeza. A gente faz um trabalho, né? Nós temos vários projetos, tem o Procon na escola, a gente tem o programa de educação financeira, a gente tem palestra para idosos que nós estamos fazendo agora, a gente está soltando materiais aí específicos para levar informação. Porque você sabendo, mesmo que a gente consiga, né, vamos dizer assim, né, a gente contando os casos, né, a pessoa já vai, opa, tem coisa ali, eu já ouvi isso aí, né? Então essa informação precisa chegar no consumidor. Esse é o trabalho, né, aí, né, esse podcast, por exemplo, precisa chegar no ouvido do consumidor. E o consumidor precisa ficar atento antes de fazer as compras, ficou com dúvida? Liga lá no Procon, dá uma perguntadinha, a gente sabe lá mais ou menos qual é o perfil do golpe, né? E aí a gente, esse aí não, esse aí você evita, né? E procura as informações, né? Porque normalmente esse tipo de golpe, né, acontece 2, 3 vezes, já está nas redes sociais, aí o golpe que está rolando, ou mesmo é notícia, né? Então o consumidor precisa ficar muito atento, né, nessa era digital aí.
Seu comentário, Ana Paula, sobre educação, sobre informação do consumidor. Importante. Vão atrás da informação. Não espere a informação chegar em você. Porque não tem como, a todo momento, alguém está te falando o que você tem que fazer ou não. Então, vá atrás da informação. É a melhor coisa. Luna? Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre uma questão que chega aqui na Câmara em algumas situações, que entra dentro da seara da propaganda enganosa. De locais residenciais feitos por empreendimentos, por exemplo, casas em determinado bairro, que são vendidos com uma propaganda maravilhosa, que aquele lugar vai ser o paraíso, e depois que é entregue, não é nada daquilo, que não é nada daquilo que a propaganda prometia. Muitas vezes a incorporadora que fez aquele trabalho, ela ainda está, depois de muitos anos, responsável pela praça, pela zeladoria daquele espaço, e geralmente ele está em frangalhos, porque não, é filho sem pai, né? É da prefeitura, é da incorporadora, é da prefeitura, é da incorporadora. Então, eu já tive a oportunidade de presenciar pelo menos umas 3 situações desse tipo aqui, né? E alguns loteamentos, inclusive, o que é mais chocante, que eu sei que tem problemas, eles seguem sendo vendidos com artes suntuosas, como se aquele local fosse paraíso. Como proceder nesses casos? Quais são as sugestões? Eu queria saber de ambos, né? Porque a gente está vendo muitas incorporadoras aí fazendo essas entregas de casas, de residências, e elas não estão cumprindo a parte delas, se preocupam muito em vender, mas depois elas não dão a devida manutenção e ficam aí as pessoas vivendo, sei lá, eu fui no local esses dias, 6 anos, não foi, com problema de zeladoria, sem coleta de lixo, sem ônibus, sem nada. Como é que a gente ajuda nesses casos? Do nosso ponto de vista, primeiro o consumidor tem que ter acesso ao contrato. Antes de fechar qualquer coisa, pegar o contrato, né? Não sai assinando porque a gente tem o sonho da casa, aquela coisa, então tudo que o cara empurra para você vai assinando, não é por aí, né? Você, consumidor, tem que estar atento a todas as coisas que estão sendo oferecidas. Se as coisas que estão nas fotos estão em contrato, se estão previstas. Ficou na dúvida, você não precisa fechar na hora, né? Você pode analisar, pede o contrato, olha, eu vou analisar, procura um advogado da sua confiança, né? Para que a pessoa possa te informar se realmente aquilo que está sendo prometido está sendo cumprido e está prevista no contrato, né? A gente tem muito problema com relação a isso por conta de o consumidor não ter tido acesso ao seu contrato, né? E o fornecedor, né, a incorporadora, eles têm a obrigação de fornecer o contrato, certo? Outra coisa é juntar as informações. Você está comprando um empreendimento desse, né, uma coisa de muito valor, juntar as fotos, juntar as informações, guardar, ter isso, né, para o resto da sua vida guardado, certo? Junto com o contratinho lá. Porque qualquer problema que você tiver, você procura o seu órgão de defesa do consumidor, né, que nós vamos atuar nesse caso. A gente vai fazer fiscalização, caso seja, né, necessário. A gente vai autuar esse empreendimento, caso seja necessário, né? Quando há cláusulas abusivas, por exemplo, no contrato, a gente pode autuar, eles vão ser multados, né? Então, o consumidor precisa ficar atento a isso. Um problema que a gente tem, Luna, é que muita gente tem problema com isso, mas acaba não procurando, não formalizando a sua denúncia, né? Aí o pessoal até depois de muito problema acaba se juntando, acaba contratando um advogado, entrando com ação na justiça. Sim. Mas o órgão de defesa do consumidor acaba nem sendo informado, né? E a gente tem que ter a provocação, né, do consumidor para a gente poder atuar nessa área também. Lembrando que dependendo do tipo do empreendimento, pode até acionar o Ministério Público também. Sim. Pode até ser acionado. Tem casos onde a gente também acaba encaminhando, Procon, né? Porque oficina. Depois, né, a incorporadora abriu falência, por exemplo, né? Aí não cabe mais a nós, né? Porque ela não responde mais, ela, né, já nem tem mais um representante. Então aí é o caso de notificação ao Ministério Público, ele vai mover ação civil uma ação civil pública lá e é isso, né? Mas o consumidor precisa ir atrás também, né, para que a gente possa atuar. Perfeito. Já estamos partindo para os encaminhamentos finais. E eu queria que cada um, né, primeiro o Rodrigo, depois a Ana,
Rodrigo, eu queria que você passasse todos os canais de contato do Procon Araraquara, o endereço, onde vocês ficam, e fizesse suas considerações finais. E depois a Ana também passar o como proceder quando você deve realmente partir para o judiciário, né? Ou procurar um advogado, e como que a pessoa que de repente não tem condições, ela pode estar agindo nesses casos em que ela precisa de um advogado e o Procon já não foi o suficiente. No nosso caso, né, toda relação de consumo, né, o consumidor pode se socorrer do Procon, ou mesmo, né, uma informação, ficou na dúvida, acho que não é aquilo, entre em contato, que a gente está lá para orientar, né, nós estamos localizados na Rua Professor Dorival de Oliveira, 164, atrás do Hospital São Paulo. Atendimento é de segunda a sexta, a gente fica lá das 8h30 às 4h, fecha uma horinha, né, da 1 às 2h, para o almoço. O nosso telefone é o 3301-3131, esse aí, qualquer dúvida, entre em contato, porque a gente pode, né, socorrer a pessoa ali naquela urgência. Nós temos o WhatsApp também, que é o 997010120. Importante, né, isso é uma coisa legal, o Procon, gente, não entra em contato com as pessoas, tá? Para fazer cobrança disso, tem golpe para também, cobrar usando o nome do taxa, Procon? Tem golpe, não é um só, tá? São vários. É e-mail que chega para o fornecedor dizendo que ele tem uma reclamação do Procon e ele tem que pagar uma taxa para limpar o nome dele. A gente não faz esse tipo de coisa, né? As notificações do Procon vêm via correio para o seu endereço, né? Tem que ficar muito atento. E o nosso aqui, né, de Araraquara, esse WhatsApp é o WhatsApp que, se por acaso a gente tiver necessidade, a gente vai entrar em contato com o consumidor, mas nenhum, né? Então fiquem atentos aí a essas informações. A gente tem uma série de materiais, de orientações que estão no site da prefeitura, né? Tem o linkzinho lá, Procon Araraquara, é só clicar lá, tem as informações, e se socorrer do site do Procon São Paulo, né? Que nós somos aqui um representante do Procon do Estado. Lá tem uma série de informações, por lá pode fazer reclamação, teve qualquer problema, é só entrar, faz o cadastrinho, registra lá a reclamação. Nós vamos fazer o contato com o fornecedor, ele vai ter 10 dias para responder, e o consumidor, né, vai ter a sua demanda lá, pelo menos acolhida, e uma resposta negativa do fornecedor ou alguma coisa, já dá munição para o nosso consumidor ingressar judicialmente. Então, se o cara não responde por aqui, lá no judiciário encurta o caminho, e, né, o consumidor pode ser atendido por lá também. E quando ingressar judicialmente, Ana Paula? Judicialmente. Primeiramente, como a aluna havia afirmado, como conseguir acessar o judiciário, até mesmo questão de sem custas, etc. Juizados especiais cíveis, mais popularmente conhecidos como os juizados de pequenas causas. Você não precisa de advogado inicialmente. Quando passa a ser uma grande causa e quando ainda está na pequena causa, o que limita isso? O valor. O valor. Que seria? Nos juizados especiais cíveis, os valores são até 40 salários mínimos. Tá? Tudo acima disso, aí vai para a justiça comum, e aí você precisa de um auxílio de um advogado. Não tenho condições de ter um advogado. Temos a Defensoria Pública, que faz as vezes do advogado nesse sentido. Tá? Mas evitem que chegue ao judiciário. Procurem o Procon, procurem um advogado antes, como eu sempre disse, através da informação, gente. Vão atrás da informação. Bom, a gente só tem a agradecer, né, Luna, ao Rodrigo, também a Ana Paula. Este foi o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, tratando do direito do consumidor, da defesa do consumidor. Nós conversamos com Ana Paula Bellini, advogada pós-graduada em Direito Processual Civil, e também com Rodrigo Martins, ele que é o responsável pelo Procon aqui na cidade de Araraquara. Obrigado, Ana Paula. Obrigada a você, Chico. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado, até a próxima. E obrigado também à aluna Meyer, que é presidente da Escola do Legislativo. Gratidão os dois por terem atendido o nosso convite e vindo compartilhar informações tão importantes. Vamos fazer mais vezes, de preferência Com uma certeza. palestra aqui, porque é uma informação muito relevante que muita gente precisa saber para se proteger. Gratidão. Então, obrigado, gente, e obrigado a você também que assistiu a este podcast da Escola do Legislativo.